por mim, pelo João Maurício e pelo Pablo Henrique. Nós vamos falar sobre o efeito do estresse salino em plantas. Bom, a salinidade do solo é caracterizada pelo excesso de sais solúveis, sódio trocável ou ambos em horizontes ou camadas superficiais do solo. Esse excesso de sais, ele afeta o desenvolvimento da planta, desde a germinação e, em alguns casos de salinidade mais severo, pode até levar à morte da planta. Mas esses efeitos, eles dependem muito do tempo, do lugar e da cultivar que está sendo submetida a essa salinidade. Existem plantas, cultivares e espécies que são mais suscetíveis e outras que são mais resistentes. E também depende muito da localidade. Essa salinidade ela acontece principalmente pela profundidade do lençol freático e também pelas práticas de manejo utilizadas na agricultura atualmente. Por exemplo, irrigações mal planejadas, com águas de baixa qualidade, pode provocar essa salinidade no solo. Além disso, a taxa de evapotranspiração e a pluviosidade também estão envolvidas nessa salinidade. E a salinidade, atualmente, ela é de grande preocupação para a agricultura, porque pode levar a grandes perdas das lavouras. Ela ocorre principalmente em regiões áridas e semiáridas, e no Brasil tem grande importância no sertão nordestino. Ela acontece porque a taxa de evapotranspiração supera a taxa de precipitação, fazendo com que não haja a percolação da água nos perfis do solo e com que os sais não sejam lixiviados, ou seja, eles vão acumular em algumas regiões e vão causar os danos nas plantas. A salinidade ela altera a nutrição mineral das culturas. Por quê? O excesso de um sal pode provocar alteração em outros íons e também na atividade desses íons, no transporte, na absorção, na assimilação e na distribuição dos nutrientes. E aí, pelo fato de ter alguns íons em excesso e outros íons faltando, ou por não conseguir absorver de forma adequada, a planta sofre por falta de nutriente, por estresses e acaba sofrendo com murchas e podendo até levar à morte. As respostas das plantas a esse evento é muito complexo. Então, apesar de existir atualmente vários estudos em várias regiões com várias culturas, ainda não se sabe ao certo como as plantas reagem ao processo de salinidade. O que já se sabe é que a salinidade ela provoca alterações tanto morfológicas e de crescimento, como também fisiológicas e bioquímicas. Os sais exercem efeitos de forma direta ou indireta, lenta ou até mesmo brusca, total e parcial, sobre o desenvolvimento e produção de culturas. O efeito osmótico, também que é um efeito que é provocado pela presença de vários sais nas plantas, ele provoca a redução do potencial osmótico, que é um dos efeitos também que acontece. O desbalanço nutricional devido à elevada concentração iônica, também é um deles, e também o efeito tóxico de íons de sódio e cloreto. O efeito osmótico, também que eu citei agora antes, ele resulta das elevadas concentrações de sais dissolvidos na solução do solo. Também reduzem seu potencial osmótico e hídrico e diminuem a disponibilidade de água e nutrientes para a planta. Então, a planta começa a sofrer já um estresse aí quando ela precisa de água e nutrientes e já não está tendo tanta disponibilidade. O aumento da pressão osmótica poderá atingir um nível em que as plantas não terão força. Então, ela não vai conseguir fazer a sucção suficiente para superar o potencial osmótico. A planta, ela não vai absorver água, né? E, consequentemente, também não vai absorver os nutrientes que ela precisa para desenvolver. Dependendo do grau de salinidade, a planta poderá perder a água que ela contém. Então, o que acontece? A planta, além dela já custar fazer a sucção, que é receber a água, ela pode perder essa água que ela já contém nela, que se encontra no interior das raízes. Souza foi uma das pessoas que fez essas pesquisas, né, sobre o efeito da salinidade no pinhão manso. E ele pôde ver que essa salinidade ela traz um atraso no processo de germinação das sementes e a redução do crescimento inicial. Também a dificuldade de absorção de água, igual eu falei antes, né,
que é o potencial hídrico muito negativo, e a viabilidade de eventos relacionados ao processo germinativo, também que ele citou já no começo aqui. Marx e Souza também demonstraram efeitos negativos da salinidade na germinação de sementes. Foi. Agora, a segunda parte também é o desbalanço nutricional, que também já é recorrente à salinidade no solo. Esse estresse salino provoca a redução do desenvolvimento vegetal em função dos equilíbrios nutricionais provocados pelo excesso de sais na absorção do transporte de nutrientes. Farias, que foi um dos pesquisadores, conseguiu verificar a redução no nitrogênio da planta, do fósforo, do potássio e do cálcio. Cálcio, magnésio e também do enxofre, nas raízes e nas folhas de glicerídea, em solução nutritiva do cloreto de sódio, contendo cloreto de sódio. O pesquisador Neves, ele verificou o aumento nas concentrações de cloreto de sódio, né, na solução, resultando também o aumento de translocação do do fósforo, do potássio, do magnésio, do boro, do enxofre, do zinco e do cloreto de sódio também, em mudas de umbuzeiro, que foi a pesquisa que ele desenvolveu em cima dessas mudas. Com relação ao cloreto, estudos têm demonstrado que o aumento da salinidade pode induzir deficiências desses nutrientes, que também foi o que Farias pesquisou já antes, que eu comentei aqui. A toxicidade na planta, ela pode provocar que a terceira parte do que acontece o excesso salino, né? A salinidade pode afetar as plantas devido ao desbalanço nutricional. Então, acaba que vira uma bagunça na planta, literalmente. Porque todos os níveis de nutrição dela vão ser alterados. Uns vão ficar para mais, outros para menos, e aí já começa todo esse processo. Em que o excesso de íons no solo inibe a absorção de outros íons. Quando a concentração de NaCl, que é o cloreto de sódio, no solo é alta, a absorção dos nutrientes minerais, como o cálcio, são reduzidos. Eles têm uma redução, então eles diminuem também, como o potássio, que também vai ser reduzido. Outro efeito é a redução do acúmulo de fitomassa, o que reflete também no custo metabólico de energia, associado às adaptações ao estresse salino. De acordo com Cavalcante, que foi um dos pesquisadores, o acúmulo de NaCl em tecidos vegetais acarreta uma toxicidade iônica, devido às mudanças de relações de NaK, né, e NCA, provocando desde as reduções no desenvolvimento até a morte da planta. Então, tudo isso, essa salinidade já vai entrando nesse processo, mas acaba que, tipo assim, se não houver uma correção, vai levar à morte da planta até o final aí. Bom, a planta, ela apresenta várias tolerâncias e estratégias para poder sobreviver no meio salino. A gente tem, por exemplo, algumas plantas que são consideradas tolerantes por conta da porcentagem de sódio trocável delas ser maior que 40, que é, por exemplo, o algodão, a beterraba e a cevada. E existem plantas consideradas sensíveis que têm essa porcentagem menor que 15, como o milho, abacate e lentilha. As tolerâncias das plantas são basicamente duas, que é a homeostase iônica e o ajustamento osmótico. A homeostase iônica é quando, dentro da própria célula da planta, o sódio ele vai ser mandado para o vacúolo, que é uma organela responsável para armazenar vários substratos e várias coisas. Então, quando a planta identifica que tem muito sódio dentro da célula, esse sódio vai ser mandado para dentro do vacúolo e vai ser armazenado para evitar ele poder fazer algum mal para a célula. E a gente tem também o ajustamento osmótico, que é quando a planta identifica que o potencial hídrico não está favorável a ela absorver a água e os nutrientes juntamente da água. Que ela faz? Ela vai acumular vários solutos. Podem ser açúcares, aminoácidos, várias coisas que vão diminuir o potencial osmótico dela, diminuindo o potencial hídrico,
para ele ficar menor do que o potencial hídrico do solo. Porque quando o potencial hídrico fica menor dentro da planta, é só dessa maneira que ela vai conseguir absorver a água. O potencial hídrico dela sempre tem que ser menor que o do solo. E como ela vai acumulando esses solutos, ela acaba fazendo com que os íons, ela acaba diminuindo esse potencial hídrico e dessa maneira ela tenta fazer com que a água volte ela consiga absorver a água novamente. Existe outra estratégia também, na questão da salinidade, que são as plantas halófitas. Elas têm uma capacidade de acumular grandes quantidades de sais nos seus tecidos. Elas extraem do solo e também utilizam na fitorremediação desse solo. Um exemplo é a Triplex numularia. Existem também algumas espécies que apresentam a capacidade de acumular íons no vacúolo e solutos orgânicos de baixo peso molecular, o que lhes permite um ajustamento homósico nesse tipo de condição. As tolerâncias para a salinidade, comparando com outros estresses, são, podemos dizer, não são tão eficazes se a planta continuar naquele solo e não houver nenhum tipo de alteração, alguma outra coisa que modifique o estado do solo ou ajude a planta a continuar sobrevivendo, é bem mais difícil para a planta se manter viva e crescer nesse estresse salino comparando a outros estresses. Bom, temos agora umas considerações finais, que a salinidade realmente é um problema global, que afeta desde processos exógenos à planta até o final de seu ciclo. É importante a busca por novas informações em relação à nutrição e aos efeitos que ocorrem na planta, necessidade do aperfeiçoamento das técnicas de manejo do solo, da água, das culturas, e aumento da tolerância à salinidade, que a gente vai fazer através do melhoramento genético, especialmente voltado para as áreas do Nordeste, que no nosso caso do Brasil são as áreas mais afetadas pela salinidade. E é isso, a nossa apresentação.